Não tenho dinheiro para investir. Como é que eu faço para intensificar minha pecuária? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos de aquecimento do nosso evento, que vai ser feito no dia 13, 14 e 15 de junho agora, terça, quarta e quinta, o evento Maratona Recria 15.1. Nesse evento eu vou te ensinar tudo, vou te ensinar o passo a passo, vou te ensinar a metodologia para que você consiga intensificar e produzir 15 mil reais com pecuária de corte. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso que eu acabei de falar, como investir, como intensificar a pecuária com pouco dinheiro, com pouco recurso. Eu sei que muitas vezes você passa por esse problema e nesse vídeo eu vou te ajudar a solucionar isso. Então depois desse vídeo você não vai ter mais desculpas e você vai aprender a produzir muito mesmo sem ter dinheiro. Bora pro vídeo! Geralmente, quando a gente fala de intensificar a pecuária, a primeira coisa que vem na cabeça do produtor é: nossa senhora, isso deve ter que gastar muito dinheiro para fazer. Eu não vou ter tudo isso em caixa, não é para mim, eu não tenho esse dinheiro todo. Mas é aí que muitos se enganam. A primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que existem vários níveis de intensificação, tá? Quanto mais você quer produzir, quanto mais você quer intensificar, obviamente, mais você vai ter que gastar. Primeira coisa é isso, entender que não é porque a gente falou em intensificar e melhorar que você já vai ter que gastar um caminhão, um rio de dinheiro. Agora, eu não posso mentir para vocês e falar que para produzir os 15 mil reais por hectare, que é o que eu ensino nos treinamentos, que é o que eu prezo nas consultorias, você vai gastar pouco, porque sim, para produzir 15 mil reais por hectare, você precisa de fato de um investimento relevante, de um investimento considerável. Afinal, nós estamos falando de uma produção 11 vezes maior do que a média do Brasil. Então, se você quer produzir 11 vezes mais, para fazer sentido para você, fazer sentido na sua fazenda, para fazer sentido o seu capital investido, obviamente o seu investimento ele também vai ser proporcional a isso. A questão desse vídeo que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que não existe somente uma forma de você intensificar. Existem diversas maneiras de você conseguir uma produção tão boa ou até maior do que essa, até maior do que os 15 mil reais por hectare, sem precisar colocar um caminhão de dinheiro na frente. Até mesmo pensando numa forma de que você não tenha todo esse dinheiro ou não tenha nada de dinheiro para pôr na frente. É disso que nós vamos falar aqui hoje, tá, pessoal? Ah, João, mas para mim assim tá bom. Por que eu vou ter que ficar intensificando, colocando dinheiro na frente, aumentando o risco, só para produzir mais, só para o trem ficar mais bonito? Eu digo uma coisa para vocês, aproximadamente 50% dos pecuaristas ou das fazendas de pecuária vão sumir da atividade até 2030. E quando a gente fala vão sumir da atividade, o que isso quer dizer? Alguns vão quebrar, outros vão falir, outros vão vender a fazenda, outros vão arrendar, tá? Arrendar para outras atividades. Por que isso aí vai acontecer? Porque a pecuária hoje, tradicional, a pecuária extensiva, é pouco lucrativa, é pouco interessante no quesito financeiro. A maioria leva a pecuária como um hobby, como um lazer, como algo legal e não trata a fazenda como um negócio, né? Como ela deve realmente ser tratada. A sua fazenda ela é uma empresa e ela tem que retornar referente ao capital que você tem empatado, o capital que você tem investido nesse negócio. Quanto mais dinheiro você tem capitalizado, quanto mais dinheiro você tem que investir, quanto mais tempo você tem que se dedicar àquele negócio, naturalmente maior deve ser o retorno dele. Então é por isso que 50% dos pecuaristas vão deixar a atividade, porque esses 50% são justamente aqueles que não querem produzir mais, aqueles que não querem intensificar, aqueles que não querem ganhar mais dinheiro, aqueles que não querem tratar a fazenda como a empresa que ela realmente é. A minha missão aqui com vocês é diminuir isso aí. Não quero que 50% dos pecuaristas saiam da atividade. Quanto menos, melhor. A gente tem uma capacidade de aumentar em 10, 15, 20 vezes a produtividade do Brasil e conseguir de fato deixar essas fazendas mais produtivas, mais rentáveis, mais interessantes para você, produtor, mais interessantes para outros investidores para também entrarem na atividade. Só que é óbvio que para fazer isso, para ter um resultado diferente, para ter um resultado maior, nós precisamos também fazer coisas diferentes. Nós precisamos também colocar mais intensificação, colocar mais tecnologia, colocar mais a nossa cabeça e menos o nosso braço no negócio para fazer ele produzir mais, para fazer ser uma fazenda mais rentável. E é sobre isso que eu quero ajudar vocês aqui. Eu sei que o investimento, o dinheiro que a gente precisa para intensificar, algumas vezes pode ser alto, outras vezes, às vezes nem é alto, mas às vezes você não tem aquele dinheiro em caixa. Então esse vídeo é para isso, para ajudar você, produtor, que quer investir, que quer melhorar, que quer sair daqueles 50% que vão abandonar a atividade, mas está com pouco dinheiro agora. Então fica tranquilo que eu vou te mostrar algumas opções,
algumas formas que você vai conseguir intensificar a sua fazenda mesmo estando sem dinheiro. Tá bom, João, me diz aí, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço para intensificar? Se eu não tenho nada de dinheiro no bolso, ou se eu tenho pouco dinheiro, o que eu faço? Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que não precisa de fato sair intensificando a fazenda como um todo, tá? Às vezes o cara tem lá 200, 500, 1000 hectares e ele quer fazer tudo de uma vez. E aí o cara pega e começa a fazer conta, pega o papelzinho, caneta, calculadora, faz a conta dos 1000 hectares que ele tem e vê um número gigantesco que nem cabe na tela ali da calculadora. É óbvio que vai assustar. É óbvio que você vai ver, olha, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque esse número está fora da sua realidade. Então você precisa vir construindo aquilo devagar. Então não pense em intensificar de uma vez toda a sua fazenda. É óbvio que o objetivo é chegar ao máximo possível em intensificação, mas você não vai chegar do 0 ao 100% de uma vez. Então, uma dica que eu dou é, tá com pouco dinheiro para intensificar, separa ali um pequeno pedaço, 5 hectares, 10 hectares, depende do tamanho da sua fazenda, né? Quanto maior a fazenda, maior também vai ser esse pequeno pedaço, mas separa uma pequena fatia, um pequeno pasto ali, que vai ficar perto da sede, perto da sua casa, para que você consiga intensificar muito bem aquele pedacinho, entender o que você fez, entender o que deu certo, entender o que deu errado, entender o custo ou investimento, né, que é o que nós estamos falando aqui hoje, saber no que você mais gastou, no que você poderia talvez ter economizado, tá? Por quê? Porque se você faz um pequeno pedaço e aprende, você consegue no outro ano replicar para um outro pedaço já sabendo daqueles erros, já pensando em como melhorar e não cometer os mesmos erros. Agora, se você quer tentar intensificar tudo de uma vez, além de não ter dinheiro para isso ou precisar desembolsar muito dinheiro de uma vez, você ainda vai passar por esses momentos de erros. Então, se você errar, você vai errar tudo de uma vez na fazenda inteira. E errar custa caro. Então, por isso que eu falo, começa num pequeno pedaço. Separa uma fatia pequena ali para que realmente não faça esse impacto todo no seu caixa e você consiga investir ali e fazer muito bem feito. Tenha isso em mente, né? Separe um pedaço para que você consiga fazer bem feito, por menor que ele seja. Tá? Por mais pequeno que ele seja, você tem que fazer bem feito. Esse pequeno pedaço vai se pagar e vai te dar dinheiro para você começar um novo pedaço. Então, por exemplo, se você separou ali só 10 hectares, um pastinho, e fez, você produziu 15 mil reais por hectare, você já está produzindo em 10 hectares 150 mil. Com essa produção, tira a margem, tudo, você já consegue investir no outro ano em mais 10. Então você já não tem só 10 no segundo ano, você tem 20 e assim por diante. No terceiro ano você vai ter 40, que é 20 mais os 20 que os primeiros 20 deram condição para você fazer. Então perceba, você começou pequeno, você fez bem feito, você teve alta margem, alta produtividade. Esse pequeno que você começou, que é o que eu chamo de montinho, te deu dinheiro para você conseguir investir num outro. Esses pequenos montinhos vão chegar um momento que você vai conseguir investir em grande parte da fazenda e aí chegar no seu montão, né? Que é ter a fazenda quase como um todo intensificada. Então anota aí, primeiro passo que você pode fazer é separe uma área pequena, faça bem feito. Você vai gastar muito, talvez por hectare, mas por ser uma área pequena, vai ser um investimento não tão relevante, tá? A segunda coisa que você pode pensar é em ter uma meta de produção menor. Eu ensino aqui no YouTube, eu ensino nos treinamentos do Recria 15.1, eu prego nas minhas consultorias para a gente ter uma meta de produção de 15 mil reais por hectare. Por isso o nome Pecuária 15.1, por isso o nome Recria 15.1. Mas como eu disse para vocês no começo do vídeo, para produzir 15 mil a gente tem que ter sim um investimento relevante. E não necessariamente você precisa já começar investindo o suficiente para produzir os 15 mil. Você pode ter uma meta menor. Se você tem uma meta menor, você vai ter investimento menor. É óbvio, seu resultado também vai ser menor no final, mas seu investimento, caso você esteja com a grana curta hoje, também vai ser menor. Ah, João, você fala de produzir 15 mil reais por hectare. Só que para produzir os 15 mil reais por hectare, eu vou precisar investir X mil reais por hectare e eu não tenho esse dinheiro. Beleza, diminui a sua meta. Baixa a sua meta para 10 mil, para 5 mil, para 3 mil, para 7 mil, não sei. O valor que seja suficiente para que você consiga intensificar, que seja um pedaço pequeno, que seja um pedaço maior, tá? Mas pode ser feito sim, baixar sua meta de produção. Assim como a primeira etapa, o primeiro passo que eu falei ali para vocês, baixando a meta de produção, apesar de produzir menos, mas você vai estar fazendo, você vai estar aprendendo, você vai estar errando, você vai estar acertando, o que vai te preparar para fazer um próximo ano menor. Aí no próximo ano, o que você pode fazer? Ou você aumenta a meta de produção dessa mesma área, o que é interessante, ou você, assim como no primeiro passo, dobra a sua área intensiva, mas também com a meta baixa. Então você tem essas duas opções, dobrar a área intensiva, assim como no primeiro, ou aumentar a sua meta. Tá? Os dois têm seus lados positivos, lados negativos, mas essa é a ideia, que você
Comece pequeno e vá aumentando. E esse é o segundo passo. A terceira coisa que você pode fazer é buscar dinheiro em banco. Hoje tem inúmeras oportunidades aí de dinheiro a juros baixos, a juros médios, a juros altos, tá? O que vai determinar se vale a pena você pegar o dinheiro em banco ou não? É a taxa de juros que o banco está te oferecendo o dinheiro, ou seja, por exemplo, se você pegar R$1 milhão com a taxa de juros de 12% para você pagar em um ano, você vai ter que pagar R$1.120.000, né? Que é o dinheiro que você pegou, mais os 12%. Acontece que é o seguinte, a pecuária intensiva, ou melhor, a recria intensiva, a recria 15.1, na metodologia que eu ensino, geralmente tem uma rentabilidade em torno de 18% a 22% do capital investido. Então, se você pegar esses 1 milhão, estou usando um exemplo do 1 milhão, então se você pegar esse 1 milhão e tiver 20% de rentabilidade, você vai ter no final do período 1.200.000. Você pegou do banco 1 milhão e teve que devolver, por exemplo, a taxa de juros de 12%, 1.120.000. Então você já teve uma margem. É pouco? É pouco, mas você já conseguiu rodar e ter uma margem que antes você nem teria, porque você não tinha aquele dinheiro para investir. Então o que é legal? Você tem que entender se a rentabilidade do seu sistema vai ser maior do que a taxa de juros que o banco está cobrando. Eu já vi taxa de juros aí de 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16%. Tá? São taxas mais altas, sim, porque nós estamos com a Selic a 13,75 e é a Selic que determina a taxa de juros do banco, mas como a rentabilidade no Recria 15.1 de 18% a 22%, ainda assim paga o investimento e ainda te sobra um pouco para que você consiga investir depois no próximo ano em outras áreas. Então, o terceiro passo é esse: buscar dinheiro em banco, buscar investimento externo. Tenha cuidado só com a taxa de juros e o formato e o prazo de pagamento. Beleza? Pessoal, o quarto passo, a quarta coisa que vocês podem fazer para começar a investir mesmo sem ter dinheiro é vender um pouco de rebanho. Às vezes você tem um rebanho aí extraordinariamente grande para que a sua fazenda comporte, você pode estar até inclusive degradando o pasto sem saber, sendo que você poderia se desfazer de pequena parte desse rebanho para fazer um investimento numa área. E aí, como eu disse lá no primeiro passo, você não precisa fazer a fazenda inteira, faz num pequeno pedaço. Então, descapitaliza um pouco em relação a rebanho, venda de vaca, venda de touro, por exemplo, investe num pequeno pedaço para você conseguir rentabilizar mais sua fazenda. Pode ser que na sua fazenda, no geral das áreas, você tenha uma rentabilidade baixa, uma margem por hectare baixa. Então, se você diminuir um pouco o seu rebanho para fazer esse investimento nessa área, a sua margem lá no final do ano quase não vai mudar no geral da fazenda. Mas nessa área intensiva, você vai aumentar em 10 vezes, em 15 vezes. Então, começa a fazer de novo aquela questão do montinho e montão que eu te falei. Então, por mais que não seja, na maioria das vezes, interessante se desfazer de rebanho, pode ser que, dependendo da situação, isso faça sentido, tá? Você se desfazer de algumas vacas, alguns touros ali para permitir investimento numa área. Essa área, que você tem que entender aqui, essa área, depois do primeiro ano, se você conduzir da maneira correta, ela vai se pagar sozinha e ela vai te sobrar dinheiro para que você consiga investir em outras áreas. Então é um negócio que vai se multiplicando, vira uma bola de neve, tá? E é isso que você precisa entender. Às vezes, se descapitalizar um pouco em relação a vender rebanho, diminuir um pouco o rebanho, parece ser uma má ideia, mas vai te turbinar em um outro pedaço da fazenda, que ao longo dos anos vira uma bola de neve, que vai ajudar você no seu resultado final. E a quinta e última opção, que todas as vezes que eu sugiro isso, no primeiro momento, assim, o produtor tem um espanto e tem um certo bloqueio em relação a isso, que é vender um pouco de terra. Por que eu digo isso, pessoal? Às vezes o cara tem lá um mundo velho de uma fazenda grande, mal cuidada, com cerca caindo, com pasto degradado, tá? Não consegue dar condição de trabalho para o capataz, para o vaqueiro, não consegue dar uma condição para que os animais ganhem peso, mas ele tem uma área grande. Só que ele nunca conseguiu conduzir aquela área grande do jeito que precisava. Às vezes, se ele vender 10% da área, que não vai fazer quase diferença nenhuma no total de terra que ele tem, com esses 10% ele consegue investir e intensificar quase a fazenda inteira, tá? Dependendo do valor do hectare na região. Pode parecer de novo uma má ideia de começo, mas vender terra, dependendo das suas condições, se você tiver, por exemplo, num parâmetro igual esse que eu falei, que não está conseguindo cuidar, não está conseguindo investir, não está conseguindo fazer rentabilizar a fazenda inteira como um todo, às vezes vale a pena você se desfazer de um pequeno pedaço da sua fazenda para conseguir turbinar todo o restante da outra, tá? Não é porque você tem muita terra que você tem que ter aquele negócio descuidado, ou não é só muita terra que vai te trazer realmente um resultado. Você prefere ter 1.000 hectares com a margem por hectare de R$500 ou 500 hectares com uma margem por hectare de R$4.000? É óbvio que uma margem por hectare de R$4.000
Com metade da área é muito melhor. Então pense nisso, às vezes vale a pena se desfazer um pouco de um pedaço de terra e investir na sua fazenda, no restante que você teve, para fazer ele produzir muito mais, para fazer ele ser muito mais interessante. No final das contas, esse negócio fica mais legal ainda, porque você tem menos terra ganhando muito mais, você tem menos dor de cabeça, você tem menos área para cuidar, menos cerca para fazer manutenção, menos divisa para ter problema com o vizinho, e aí você vai estar ganhando mais com menos problema. Então, pense nisso com carinho. Se você está nessa situação que eu falei, que está com a fazenda largada, não consegue cuidar, tem muita coisa para fazer, pensa nisso que pode ser uma boa opção. Vende um pequeno pedaço para investir numa outra parte da fazenda e começar o seu montinho-montão, começar a sua bola de neve. João, qual dessas opções que você me passou é a melhor? Não existe a melhor. Existe a que vai se adaptar mais à sua realidade. Como eu disse ali no exemplo da venda de terra, tá? Não é para todos que aquilo lá serve. Então, volta o vídeo aí, anota, passa elas a limpo, todas as opções, e comece a estudar qual é a melhor para você. O importante é que você comece a intensificar. Se vai ser num pedaço grande, se vai ser num pedaço pequeno, não interessa. O que interessa é que você tem que começar a intensificar, tem que aprender, tem que pôr o pé na água. Põe o primeiro pé na água, sente a temperatura, vê se o rio está fundo. Depois você põe o segundo pé, depois você vai mergulhar. Com a intensificação funciona desse jeito, tá? Então, independente da forma que você vai utilizar para se capitalizar, para começar a investir, para começar a intensificar, faça isso que eu te falei. Comece num pequeno pedaço. Comece, às vezes, de um jeito que não era para ser intensificação completa, né? Pense no seguinte, antes feito do que perfeito. Então não fica se bloqueando por conta disso. Como eu disse para vocês em algum momento do vídeo aí, se você começar a intensificar numa área pequena, essa área pequena ela vai se pagar e vai te dar capital necessário para você investir numa outra área como ela, tá? Então se você fez 10 hectares, no outro ano você vai conseguir fazer ela e mais 10. No outro ano você vai conseguir fazer os 20 e mais 20. Então você saiu de 10 hectares no primeiro ano para 40 hectares no terceiro ano. Perceba como a bola de neve vai aumentando. Só que isso só permitiu, se você só conseguiu chegar num número como esse, porque você começou. Começou pequeno, mas começou. Começou errando, mas começou. O importante é começar e ir melhorando. Eu recomendo que sempre que você vai iniciar um processo de melhoria, um processo de intensificação, você comece pensando em capim. E aí quando a gente fala em capim, não é só formar, não é só ter capim verde, capim alto, capim bonito. É ter capim de qualidade, um capim que você tem quantidade e qualidade equilibrada e que você consegue colher. Uma das primeiras coisas que eu ensino no treinamento Recreio 15.1 é como colher melhor o capim. Parece até esquisito falar isso, porque o animal colhe o capim pra gente, mas a gente consegue interferir diretamente nisso para aumentar a quantidade de capim que eles estão colhendo. Às vezes você está perdendo capim na fazenda sem nem perceber, tá? Eu já falei nisso aqui em diversos vídeos aqui do YouTube. Depois você volta em outros vídeos aí e dá uma olhada. Um problema sério nas fazendas de pecuária é não conseguir colher todo o capim que é produzido. Por isso que uma das primeiras coisas que eu ensino é essa. Colher mais capim. Depois eu ensino a produzir mais capim. Com técnica de correção de solo, adubação de solo, manejo de pastagem, enfim. Mas é o conselho e a dica que eu dou para vocês. Comecem pensando em capim, tá? Em ter um bom capim, bem formado, ter cercas para que você consiga manejar o gado e consiga colher da maneira, da quantidade correta, quando você quiser e onde você quiser. É você que tem que mandar, não é o gado, tá? Depois você vai pensar em genética, depois você vai pensar em suplementação, depois você vai pensar em todas as outras coisas. Primeira coisa, a base é nutrição, tá? Capim, depois você vai pensar em, até acabei esquecendo de falar, mas capim, depois água, depois suplementação, genética, enfim. Então é capim e água, tá? Depois você avança no resto da pirâmide da intensificação aí. É isso que eu ensino fazendo o treinamento Recreio 15.1 e é isso que eu vou ensinar você a fazer no nosso evento online gratuito, dia 13, 14 e 15 de junho agora, às 20 horas do horário de Brasília. Cai numa terça, numa quarta e numa quinta, uma sequência, que eu vou te dar 3 aulas, 3 palestras, 3 encontros online no evento Maratona Recreio 15.1. Eu vou te explicar de forma muito mais profunda do que nós estamos conversando aqui, com números, com detalhes, para que você consiga sair no final desse evento e intensificar sua fazenda da maneira correta. É gratuito, pessoal, vocês não precisam pagar nada para participar. E para garantir a sua vaga, a única coisa que você tem que fazer é clicar no link que está aqui na descrição ou nos comentários fixados e fazer o seu cadastro. Você vai deixar o seu e-mail ali, fazer o seu cadastro, entrar no grupo de WhatsApp e pronto. Tá feito, pessoal. Já garantiu sua vaga. As vagas são limitadas, então eu sugiro que você faça isso logo para não esquecer, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.